Em continuidade à programação do sexto encontro, quarto encontro, daremos início ao primeiro painel, Mediação Métricas e Melhores Práticas. Convidamos para compor mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi. Gostaria de pedir também licença ao cerimonial para fazer uma singela homenagem ao ministro Marco Buzzi. Ministro, é uma honra para o Conselho Nacional do Ministério Público contar com a sua presença na abertura desse evento e, para mim, especialmente, uma alegria particular, dada a minha admiração pela sua pessoa, pela sua conduta como magistrado, um exemplo de magistrado de carreira, e pelo legado que o senhor já nos deixou da conciliação e dos métodos alternativos de resolução de disputas. O senhor já tem um nome intimamente ligado ao desenvolvimento dessa matéria. O senhor é conhecido como o homem da conciliação. E esse legado vai ser sempre lembrado. Enquanto ministro do STJ, o senhor é um exemplo de magistrado e, posteriormente, quando decidir não mais atuar como magistrado, certamente será sempre lembrado pela sua atuação e pelo fomento a essa matéria, e o direito privado de maneira geral, mas especialmente a essa matéria da conciliação. Por isso, para nós é uma honra contar com a sua presença aqui e, para mim, uma alegria especial. Como eu já disse a todos, eu sou conselheiro no Conselho Nacional de Justiça por culpa do STJ. Então, mais um motivo para eu ficar feliz com a presença dos meus eleitores aqui no Conselho Nacional. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Podemos continuar com a composição. Muito obrigado, conselheiro. Como expositores desse primeiro painel, convidamos o doutor Elias Mubarak, sócio da Mubarak Advogados e Associados. Doutor Diego Falek, advogado da Falek e Associados. Doutor Gabriel Teixeira Gonçalves, procurador-chefe da Dívida Ativa da Terceira Região. Doutor Andrew Bodner, vice-presidente da Belford, em Londres, virtualmente. Doutor Eric Serante Pestre, sócio da Sérgio Bermudes Advogados. E doutor Sérgio Mourão Correia Lima, sócio da Osmar Brina e Sérgio Mourão Advogados. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o ministro Marco Aurélio Buzzi. Bom dia a todos. É um grande prazer e uma elevada honra estar aqui com vocês. É mais uma iniciativa que brota do meio da sociedade, de profissionais politicamente organizados. Isso é importantíssimo. O tema que é eleito como o centro da atividade dos senhores é de grande relevância, relevância internacional, tanto é que nós temos aqui hoje expositores que vêm do mundo inteiro, e é um assunto que preocupa as economias do mundo inteiro, as grandes empresas e, por conseguinte, todos os operadores do direito e, destacadamente, o Poder Judiciário. Portanto, nós todos torcemos para que vocês cheguem em boas conclusões, destacadamente pragmáticas. Eu até sugiro, e é um ponto de vista meu pessoal, que sejam mais pragmáticas do que jurídicas, as boas conclusões que os senhores alcancem, porque nós estamos fartos de ver belíssimos discursos jurídicos e pouca atuação no mundo material. Por isso é importante colher resultados. Eu tenho uma visão não utilitarista do mundo,
mas muito pragmática. São coisas bem diferentes. Eu gosto muito do pragmatismo. Então, creio que reuniões como essa, envolvendo profissionais desse quilate de vocês todos aqui, obviamente, forçosamente, obviamente, nós teremos daqui belíssimas conclusões, belíssimos resultados, belíssimas estruturas e estratégias a serem seguidas. Eu cumprimento o doutor Antônio Augusto Brandão Aras, Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, estamos na instituição, o doutor Krikor Kaiserlin, meu particular amigo, e a esposa também, particulares amigos da minha família. É um prazer sempre tê-los em nossa companhia. Agradeço o gentilíssimo convite feito. Presidente do IBRA, o Rodrigo Kaiserlin, diretor-presidente do IBRA. E no nosso primeiro painel nós teremos mediação, métricas e melhores práticas. Os painelistas, o advogado Diego Falek. Eu tomarei a liberdade de fazer um brevíssimo currículo, já agora, quando vou nominando os participantes, e depois, à medida que vou chamando os participantes para o evento, essa apresentação já está feita, o palestrante pode entrar direto no tema, porque o tempo urge, não é? Muitíssimo obrigado. Então, é um critério que vou seguir. Dr. Diego Falek é mediador empresarial, negociador de conflitos e especialista em desenho de sistemas de resolução de disputas. Precisa vir trabalhar comigo, hein? Com atuação em casos nacionais e internacionais. Mestre em Direito por Harvard e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Também contaremos com a belíssima presença e apresentação do Dr. Sérgio Mourão, advogado e sócio do escritório Osmar Brina Sérgio Mourão Advogados e professor associado de Direito Empresarial da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas e pós-doutor pela Universidade Alcalá de Henares, na Espanha. Contaremos também com Elias Mubarak, advogado e sócio do escritório Mubarak Advogados Associados, graduado em Direito pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, especialista em Direito Empresarial, presidente do MED Arbitragem, especializada em questões de reestruturação empresarial, o advogado Eric Serante Pestre, advogado e sócio do escritório Sérgio Bermudes Advogados Associados, graduado em Direito na Universidade Cândido Mendes, atuou como professor substituto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na PUC, e na Universidade Cândido Mendes, ministrando aulas de Direito Civil, de Processo Civil e de Direito Comercial. Teremos também a fala do Procurador da Fazenda Nacional, Gabriel Gonçalves, procurador, portanto, da Fazenda Nacional, no cargo de Procurador-Chefe da Dívida Ativa na Terceira Região, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Direito Tributário pela IBET. André Bodnar, advogado e vice-presidente responsável por avaliar e subscrever riscos legais junto ao Burford, Londres, graduado pela King's College London e pela University de Westminster. Temos aqui, portanto, um brevíssimo currículo e mais uma apresentação de cada um dos palestrantes. Chamo, então, agora, senhor presidente, o doutor Diego Falek para a sua apresentação, por gentileza. Tem a palavra. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, uma honra. Agradeço o convite do IBRA e saúdo os meus colegas de mesa na pessoa do ministro Buzzi. Seguindo o seu conselho, ministro, vou fazer uma fala bem pragmática de quem, vamos dizer assim, está com a mão na massa em alguns casos, inclusive com alguns colegas aqui. Temos confidencialidade na mediação, mas eu vejo vários colegas aqui com quem
trabalhei e trabalho junto aqui em alguns casos. Eu sou mediador, né, empresarial, e para mim é interessante estar aqui, porque alguém precisa circular em todos os meios, né? Eu acho que o mediador tem que circular, tem que ser alguém que, vamos dizer assim, todos os espectros confiam e que você consegue, enfim, encontrar uma solução para o problema, né? A gente sabe que nos casos de rastreamento de ativos, você tem uma percepção, às vezes, muito ruim, né? Dos lados, né? Você tem uma perspectiva de um lado cometendo uma fraude, um crime, palavras fortes, e, em um certo momento, você vai ter que fazer um acordo, né? Talvez resolver esse problema, evitar muito gasto aí do poder público, de investigação, do judiciário. Então, como é que você faz essas mediações nesse contexto tão, vamos dizer assim, tenso, né? De um lado acusando o outro? Como é que essas mediações acontecem, né? Isso tudo é muito novo. Eu tenho 3 casos aí concluídos, em andamento e em planejamento, vamos dizer assim. E tudo que a gente está fazendo é muito novo. E a gente tem diferentes maneiras, cada caso tem a sua peculiaridade, a forma de abordagem, né? O que eu diria, assim, que são as peculiaridades desse tipo de mediação? Esse tipo de mediação, ele tem uma característica... Sempre você tem um drama, né, que você envolve famílias, né, um drama familiar, né, de estar perdendo seu patrimônio, eu, como mediador, nunca consigo entender realmente o que está acontecendo, onde se tem dinheiro, onde está o dinheiro, mas o que a gente vê muito é o choro aí das famílias, às vezes até das empresas, né, quando você tem empresas aí, a sucessão, né, enfim, as reclamações, o sentimento de injustiça, né, do lado das empresas e das famílias, vamos dizer assim, muito forte. Essas mediações, elas acabam tendo você tem que ter uma lógica, né, para você conseguir fazer a mediação. E uma das lógicas que a gente tem utilizado, que tem funcionado bem, é dentro do cenário, ouvindo todos os lados, todas as informações, é você criar pegar uma atração numa análise de probabilidade, de custo-risco, né? Então, você vai entrar... Qual é a chance as probabilidades de tal ou qual ação ou incidente de desconsideração de personalidade jurídica frutificar, né? E acho que essa questão de você encontrar tem várias lógicas, mas essa lógica da probabilidade, ela tem se tornado interessante. Quer dizer, na visão porque na visão, vamos supor, da massa falida, ou de quem tem que fazer esse acordo tem que ser muito estruturado, ele tem que ser muito... Toda a preocupação de uma mediação dessa é você ter algo que pare de pé, algo que o Ministério Público fique confortável, algo que o Judiciário fique confortável de homologar, algo que os credores fiquem confortáveis, né, se você está num cenário de insolvência. Então, seja qual for o acordo que você vai fazer, ele tem que parar muito de pé e tem que ter uma lógica muito sólida, né, para você conseguir fazer isso. E também do lado vamos dizer assim, de quem está sendo investigado, é aquela história, né, perder os anéis para não perder os dedos, né? É sempre essa ideia. Então, dentro de um risco muito grande de perder o patrimônio, eu acho que toda a mediação passa por um trabalho de, vamos dizer assim, trabalhar as expectativas, né? Trazer as más notícias e, enfim, conseguir fazer com que a parte entender qual que é o contexto, o rigor do contexto, e, a partir daí, abrir mão, né, do seu patrimônio, ou de uma parte do seu patrimônio. Então, são casos muito difíceis. Eu confesso que, quando eu entrei nisso, eu não sabia se ia ter êxito. Mas conseguimos aí, já num primeiro grande caso, super complexo, um êxito, e outros que caminham aí, eu tenho bastante otimismo. Eu acho que o segundo... E aí, só
tentando colocar um pouco dos modelos que eu vejo. Eu acho que você tem um modelo em que você vai ter quase que uma mediação bilateral, né, entre, vamos dizer assim, a massa falida e o núcleo investigado, vamos dizer assim, e aí você tem uma lógica interna àquelas discussões de DPJ, e a partir daí você vai fazer um acordo. Eu já estou trabalhando também em outros casos em que você tem uma abordagem diferente, você tem uma abordagem assim, olha, eu tenho um potencial pote de dinheiro dessas investigações e eu tenho os credores. E a mediação inclui os credores. Então, o mediador passa a conversar com os credores trabalhistas, com os credores com garantia, com a Fazenda. A gente tem tido conversas muito excelentes, né, com a PGE, com a PGFN, super dentro, né, das regras, né, que têm que ser obedecidas, mas com muita boa vontade e flexibilidade de chegar em acordos. Então, você conversa com todo mundo. Às vezes, você consegue fazer um acordo liquidando, pagando e possivelmente até extinguindo a falência com uma quantidade de dinheiro que pode surgir. Então, isso é um outro modelo. Depende do caso, né, que você pode olhar. E aqui a gente tem uma série de avenidas não transitadas, né? Por exemplo, vamos aprovar essa proposta, né, do plano de mediação numa assembleia. Qual é o quórum? Isso daí não está na lei, né? Então, e aí essas questões vão parar. A gente depende muito de uma construção e acho que tudo isso que a gente está fazendo é muito novo e acho que o judiciário, acho que as partes têm muito espaço para pensar, né? Um outro modelo, só para finalizar, um terceiro modelo também, que na mediação a gente faz uma discussão de todo... Acho que, por exemplo, num caso em que os valores penhorados foram muito altos, os valores bloqueados, né, que talvez dê para pagar a conta toda, você vai fazer uma análise. Qual é o passivo? Aí você tem as discussões, por exemplo, tributárias, não é fácil você entender exatamente qual é o passivo. Tem que determinar o passivo. Por outro lado, você tem quais são os ativos, né? Quando tem múltiplas partes, aí tem quem que vai colocar quanto, né? Você tem diferentes núcleos para você fazer um pote de dinheiro para pagar. Você tem que ver e às vezes uma mediação vamos dizer assim, os grupos pagadores, né? Que todo mundo que está sendo investigado. E aí, com isso resolvido, você passa para uma análise de custo-risco. Então, você tem casos de diferentes complexidades. Eles são casos difíceis, muita emoção, muitas percepções. Eu diria que não dá para dizer que há um equilíbrio de poderes, porque um lado tem poderes investigativos e o outro nem tanto, né? Então, a gente tem... São mediações, são casos muito difíceis, mas o que eu posso dizer é que a gente já tem acordos exemplares feitos, outros casos muito bem encaminhados. Eu acho que o mediador, ele, em essência, tem que ser um otimista, né? Eu sou um otimista. Você pega aquele caso feio e você fala, não, vamos lá, vamos respirar, vamos achar o caminho. São mediações longas, né? Não é um caso que você faz em uma reunião, não chama todo mundo, não. São casos que demoram meses, 6 meses, 8 meses, pode demorar até 1 ano. São casos complicados, mas eu vejo bastante perspectiva. Eu acho que você acaba conseguindo chegar num ganha-ganha. Todo mundo fala da mediação, do ganha-ganha, nesse cenário, né? Um lado sendo investigado, o outro lado tendo que ver quanto que vai ceder. Você tem possibilidades criativas? Tem. Você tem muitas possibilidades criativas. Às vezes a parte consegue trazer um bem, ela vender o bem para evitar todo um processo de leilão, de perda de valor, e aí com isso você consegue até dar um desconto. Quer dizer, você tem 1000 formas de olhar para uma composição e dentro mesmo de um processo difícil, achar espaços
de criação de valor, de reduzir perdas, reduzir custos, gastos, tempo, e chegar em bons resultados, né? Então, eu queria só dar um testemunho, assim, acho que eu venho tendo aqui, junto com diversas pessoas aqui nessa plateia, experiências muito, muito inovadoras em mediação em casos havendo rastreamento de ativos. Então, esse é o testemunho que eu queria dar e fico à disposição aqui para os debates. Muito obrigado. Eu parabenizo o palestrante com temas bastante pragmáticos, como ele próprio falou, e convido agora o Dr. Sérgio Mourão para a próxima fala, por gentileza. Lá embaixo, isso. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo o IBRA, que traz no seu nome, Instituto Brasileiro de Recuperação de Ativos, a expressão da importância de se combater e reverter ilícitos em prol da verdadeira justiça, em prol da satisfação de credores e da movimentação da economia, e não do benefício daqueles que se dedicam e obtêm vantagens através da prática da fraude. E gostaria de fazer essa saudação na pessoa da família Carcelian, né, Dr. Crico, Dr. Rodrigo, que formularam esse convite e que me deixa extremamente satisfeito. Gostaria também de dirigir a palavra ao ministro Marco Buzzi, que, como bem disse o Dr. Daniel Carnio Costa, já deixa um legado, já deixou e já deixa um legado para o direito brasileiro. Não é? Foi o precursor dos juizados especiais no Brasil, ou seja, um magistrado que tem a perfeita compreensão da importância da conciliação e da mediação para resolver essa avalanche de problemas que nós temos afligindo e entulhando o Poder Judiciário. Ministro, o senhor tem uma legião de admiradores em Minas Gerais. O desembargador José Fernandes Filho, né, um desses representantes do Poder Judiciário, e também na advocacia o senhor tem vários admiradores por esse legado que já traz a todos nós. O doutor Daniel Carnio Costa dispensa comentários. Não é? Nós temos muito a agradecê-lo pela contribuição da doutrina e da jurisprudência enquanto magistrado da Vara de Falências de São Paulo, que servem de referência para todos nós no Brasil. É muito satisfatório também estar na mesa com o doutor Diego Falec, com quem eu trabalhei recentemente num processo de mediação, processo esse que talvez seja o leading case em matéria de composição em falências de grande porte, e também dividindo a mesa com o doutor Gabriel Gonçalves, porque o papel da Procuradoria da Fazenda Nacional é indispensável em todo e qualquer acordo relacionado a processos falimentares. Bem, vou a alguns pontos, algumas reflexões breves relacionadas a esse tema, que é o da mediação e da composição. Primeiro, conciliação, mediação e arbitragem são meios alternativos de resolução de conflitos. Isto é fato. Por outro lado, 2, falência é processo de execução coletiva. Daí chegarmos à conclusão, 3, que não se admite arbitragem em falência, porque a arbitragem serve para resolver
processos ou temas de conhecimento, não de execução. A execução depende do Poder Judiciário, em razão do enforcement, não é? Do cumprimento. Execução tem a ver com o cumprimento do que já foi decidido, e arbitragem é método alternativo, não é, para decidir, não é, e não para cumprimento do que já foi decidido. Quarta observação que eu faço. O Brasil é um dos países onde menos se paga credores em falência no mundo. Quinta observação. Exatamente em razão de não se pagar credores, esta é a regra nos processos brasileiros, há a necessidade de uma atuação efetiva no combate à fraude. Isso se faz basicamente através de 5 vias. O pedido revocatório, que pode ser feito no próprio processo de falência, previsto no artigo 129 da lei. A ação revocatória, prevista no artigo 130 da lei. A ação de responsabilidade, prevista no artigo 82 da lei. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mais conhecido por todos como incidente de extensão dos efeitos da quebra, né, do artigo 82A, e a ação anulatória também, prevista lá, regulada pelo CPC. Sexta observação. Graças a uma exemplar e firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de desconsideração da personalidade jurídica, nós temos no Brasil efetiva perspectiva de reversão da fraude. Seja em razão do aspecto processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque o incidente, este incidente, né, seja fora do processo falimentar, seja no processo falimentar, e aí nós estamos tratando de extensão dos efeitos da falência, tem por efeito processual, e é isso que diz o CPC, trazer ao polo passivo do processo principal todos aqueles que são os beneficiários e partícipes da fraude. Isso é o que está no CPC. E esses que são trazidos ao polo passivo da ação, e se a ação principal for o processo de falência, respondem com todos os seus bens presentes e futuros. Não apenas pelo disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, mas também pela forte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso se o painel tem a ver com mediação? Ninguém faz acordo se estiver em posição de conforto. Quem não tem os seus bens constritos, quem não está numa situação delicada, não senta à mesa para fazer acordo. Para que haja composição, para que haja efetiva transação, concessão, há a necessidade de fortes providências no sentido de combate à fraude. Sétima observação. É muito comum assistirmos, em processos em que há efetivo combate à fraude, uma hostilidade, uma agressividade daqueles que tiveram seu patrimônio constrito, porque participaram ou se beneficiaram da fraude, contra todos os agentes do processo falimentar. Oitava observação que eu faço, aí já adentrando efetivamente na conciliação. No meu modo de entender, é absolutamente possível conciliação e mediação no âmbito das medidas de combate à fraude. Em todas aquelas medidas. Na ação revocatória, no pedido revocatório, na ação anulatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, em todas as medidas em que se busca trazer bens para a massa falida, né, é possível composição. E a composição, ela decorre de duas questões que se colocam em confronto
até mesmo em conflito. Ou seja, de um lado, nós temos patrimônio constrito, em razão das medidas efetivamente adotadas de combate à fraude, que o devedor, aquele que teve o patrimônio constrito, quer liberar, quer ter de volta. Por outro lado, a necessidade de se satisfazer os credores com celeridade. Ou seja, nesses processos, a composição consiste em liberar alguns dos bens constritos em troca da entrega dos outros bens para a massa falida pagar os credores imediatamente. No meu modo de entender, outra observação, não se admite conciliação e mediação sobre pagamento de credores, ou seja, sobre passivo. É necessário cumprir a sequência estabelecida pela lei. Ou seja, primeiro se implementa a restituição, depois paga-se os extraconcursais e depois paga-se os concursais, por força dos artigos 149, 150 e 151 da lei. Sobre este assunto, não há possibilidade de composição. Não se pode alterar a ordem de preferência de pagamento de credores, nem mesmo por acordo no âmbito do processo falimentar. É possível que os credores concordem em receber menos do que têm direito? Sim, é possível. Mas aí nós não estamos falando de conciliação ou de mediação. Nós estamos falando de renúncia. É quando alguém que tem um direito concorda, não é? Sem exigir nada em troca, receber menos. É o caso, por exemplo, da Procuradoria da Fazenda Nacional, que hoje dispõe de uma legislação específica que lhe permite composição. Não é? A Fazenda Nacional estava absolutamente amarrada, hoje não. Hoje ela pode ceder dentro dos limites da lei. Outra observação. Num acordo envolvendo falência, não se admite obrigações, ou que se imponha obrigações para quem não seja parte do acordo. Esta é uma peculiaridade que diferencia o processo de falência da recuperação. Na recuperação, por exemplo, numa Assembleia Geral, o que a maioria decidir vincula a minoria está obrigada a seguir aquilo que foi objeto de deliberação. Conciliação ou mediação em processo falimentar é diferente. Não é? O acordo está sendo celebrado entre as partes do acordo. Logo, não se pode impor concessões ou obrigações a quem não fez parte da conversa sobre acordo. Outra observação. A tentativa de conciliação e mediação deve ser feita em incidente de falência com segredo de justiça, por força do Código de Processo Civil, até que a minuta do acordo seja apresentada em juízo. Aí ela se torna pública. E aí, sim, o acordo vai ser submetido à coletividade de credores e ao Ministério Público para se manifestarem sobre ele. Não há, no caso de processo de falência, muito obrigado. Não há, no caso de processo de falência, espaço para a Assembleia Geral de Credores, como há na recuperação judicial. Porque ali não está se discutindo o pagamento de credores ou modificação na forma de pagamento de credores. Não é? A homologação, o exame do acordo é atribuição e competência exclusiva do juízo falimentar. E algumas outras observações. Primeiro, quais seriam as balizas para um acordo, num processo de mediação ou de conciliação direta? Primeiro, tem que haver entrega de, pelo menos,
parte do patrimônio constrito para que seja utilizado, para que ele seja utilizado para o pagamento dos credores. Segundo, deve-se levar em consideração decisões em vigor no momento sobre a constrição do patrimônio e o estágio das falências auxiliares no exterior, onde quando é caso quando existem falências auxiliares no exterior, o que tem se tornado cada vez mais frequente. Bens de família não devem ser constritos, exceto aqueles que foram adquiridos em fraude. Não há a incidência de juros no processo de falência se a massa falida não comportar. Então, na consideração do passivo a ser atendido através do acordo, não há que se considerar os juros. E, por último, prometo a última observação, mesmo porque meu tempo já está se esgotando, a recomendação de que entrem para a massa falida, se possível, dinheiro e não bens, em virtude da infeliz regra, se não inconstitucional, introduzida pela Lei 14.112, que diz que, em processo falimentar, os bens podem ser vendidos num terceiro leilão por qualquer valor, ou seja, sem se considerar sequer o conceito de preço vil. Ou seja, a massa falida adota providências enérgicas de combate à fraude, os bens vultosos são constritos, mas eles seriam, se aportados na massa falida, serão levados a leilão e vendidos por qualquer preço. Ou seja, todo o esforço se viu perdido, e ainda abre-se a possibilidade dos fraudadores, através de testas de ferro, em leilão daqueles bens, os adquirir por valor nenhum. São essas as ponderações que eu gostaria de trazer nesse exíguo tempo para contribuir contribuir com as reflexões sobre procedimento de conciliação, entendimento direto, ou mediação através de mediadores efetivos, como o Dr. Diego Falec, em processos falimentares. Muito obrigado. Doutor Sérgio Mourão, parabéns, interessantíssimas suas colocações e o ponto de vista, sempre trazendo, apontando temas que já são do conhecimento, mas sob uma perspectiva nova e interessante. Parabéns. Agora ouviremos o Dr. Elias Mubarak, por gentileza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IBRA, na pessoa do Dr. Rodrigo Carcelian e do Dr. Cricor Carcelian, o convite e a abertura desse painel de mediação. Estivemos junto semana passada, viajando, o Rodrigo ele falou que ele ia abrir um painel de mediação no IBRA, e é a primeira vez que isso acontece. Eu posso falar que eu participei de todos os eventos, os congressos, desde o primeiro até hoje, com o Daniel, e o Daniel realmente também sempre esteve junto em todos os congressos. Eu queria agradecer demais e também trazer esse tema, que é o tema da mediação, para um evento de rastreamento de ativos. Eu queria saudar todos os participantes da mesa, na pessoa do ministro Buzzi, um ministro que eu admiro demais, e a gente tem conversado bastante em alguns congressos sobre mediação, e é o precursor, sim, da mediação. Ele tem contado histórias desde a época de desembargador, ele trouxe esse tema, e se esse tema hoje está desenvolvido no Brasil, a gente deve agradecer ao ministro Buzzi, não tenha dúvida disso. Eu queria saudar todos os presentes, na pessoa do Dr. Luiz Felipe Salomão Filho, nosso conselheiro lá na Câmara, e da pessoa da doutora Lívia. Eu saudo todos os advogadas e presentes aqui no evento. Vamos falar um pouco sobre mediação. Coube a mim falar um pouco da parte prática da mediação, como que ela tem ocorrido. Quando o Dr. Sérgio Mourão falou dos métodos alternativos de resolução de conflito, eu peço vênia para falar das palavras do ministro Buzzi, não são métodos alternativos, são métodos adequados de resolução de conflitos. O ministro Buzzi fala isso, e é verdade. Eu entendo que são métodos adequados de resolução de conflitos. Quando você tem a Lei 11.101, lá em 2005, o que ela trouxe? Ela trouxe um grande acordo coletivo entre as partes.
Na verdade, o credor e o devedor e os credores têm que sentar à mesa para se resolver. A partir daí, eu acho que foi um grande incentivo quando você fala em mediação no processo de insolvência. Você pensar na Lei 11.101. Depois, em 2015, você teve a lei de mediação. Já a 14.112 trouxe um grande incentivo para a mediação, que é o artigo 20b da lei, a tal da negociação antecedente. Eu acho que quando a gente pensa em processo de insolvência, a gente pensa na 14.112. É o que ela trouxe na mediação. O Dr. Diego Falec falou um pouco aqui da mediação em rastreamento de ativo. Realmente é uma situação muito nova e é difícil. O Dr. Sérgio Mourão também falou aqui para a gente. Você está numa situação uma situação bélica, porque houve uma constrição de patrimônio. E o que você vai discutir numa sessão de mediação quando você fala em rastreamento de ativo? Um possível IDPJ, você pode discutir o valor da constrição? Porque se você já teve uma constrição, você, na verdade, houve a possibilidade de que aquele bem ou aquela constrição pague a conta. Então, essa é uma das coisas que você vai discutir. Outro ponto que se discute, e aí tem um caso que me foi falado, de um caso de um grande banco de São Paulo, que teve a falência decretada. Na verdade, esse banco ele buscava o pagamento de um credor internacional. O que houve? Propôs-se a mediação. Mas a mediação para quê? Para chegar-se num valor, para receber o valor da coletividade, para pagar a coletividade de credores. Tá? Grande problema. Aquele banco não podia ter exposição no mercado, sob pena de afetar muito a imagem dele. Então, o que se propôs? Em juízo, se propôs uma mediação em segredo de justiça. Para quê? Para que você chegasse num acordo, para que, depois de feito o acordo dentro da mediação, levasse ao juízo e ao administrador judicial, aí sim, você sairia do segredo de justiça para que a coletividade de credores recebesse aquela informação. E isso foi feito e isso foi resolvido. Voltando um pouco na negociação antecedente, a negociação antecedente do artigo 20b, ela trouxe a possibilidade daquela tutela de urgência dos 60 dias do STEI. E o grande incentivo foi a mediação. É a situação de pré-insolvência que você tem na tutela de urgência. Como é que você consegue isso? Você entra numa câmara de mediação ou no Sejusc, você inicia o procedimento de mediação, vai no judiciário, entra com uma tutela de urgência e antecipa aquele stay por 60 dias, para você tentar um acordo. Aí a gente passou a ter alguns tipos de problema nessa situação. Qual o problema? Bom, primeiro, você precisa instalar a sessão de mediação. Como eu vou falar um pouco da prática, a gente vai falar como se instala a sessão de mediação. Então, eu preciso instalar a sessão de mediação ou eu só posso mandar a carta convite? Hoje, nós temos algumas decisões em São Paulo, que eu tenho acompanhado, que não, tem que ser instalada a sessão de mediação. O outro ponto que se discute, esse stay de 60 dias, ele pode ser prorrogado ou não pode ser prorrogado? É outra discussão, e a gente tem decisões ainda já nos dois sentidos. E se for prorrogado, você vai descontar o stay de 180 dias numa possível recuperação judicial, porque depois de 60 dias, ou você entra com uma recuperação judicial, ou uma extra, ou não entra. Mas e se você entrar e é prorrogado? Você desconta dos 180 dias mais do que os 60? É outra discussão que se tem. Será que vai discutir ou não vai discutir? Você tem o prazo, você tem o início da mediação e a comprovação do início da mediação. Essas são as discussões da negociação antecedente. Voltando um pouco, quando você inicia a sessão de mediação, lembra que a gente falou aqui agora? Olha, os 60 dias, eu consigo eliminar como? A partir do início da mediação. A primeira coisa que você faz, quando você é nomeado mediador, você faz uma sessão de pré-mediação. E aí eu faço um parênteses. A gente tem visto hoje muitos juízes nomeando um mediador em sessão de mediação. Ora, mas a gente vai falar dos princípios aqui básicos da sessão de mediação. Se um princípio básico é a autonomia da vontade, se o juiz nomear um mediador e a parte não quiser, existe problema? Não, problema zero. Então, por que o juiz nomeia?
Eu acredito e eu penso muito bem que o juiz nomeia para incentivar o instituto da mediação. Existe uma discussão sobre mediação ela ser uma política pública. E eu acho que é uma política pública. E o judiciário faz a sua parte incentivando a mediação. O juiz nomeia o mediador. Inicia-se a sessão de pré-mediação. O que você vai discutir na sessão de pré-mediação? Você vai discutir alguns princípios. A parte tem que assumir, tem que aceitar o princípio da confidencialidade. Tudo que se discute na mediação fica na mediação. O resultado não. O resultado vai para o administrador judicial ou para o juízo, e o juiz tem que homologar. Aí você passa a liberar o resultado para a coletividade de credores, que tem interesse naquele resultado. Acabei de falar para vocês, autonomia da vontade. A parte não quer a mediação, não se inicia. Aí que está a grande discussão da negociação do 20B, que a gente estava falando. Se eu entro, mando a carta convite, faço a sessão de pré-mediação e não se inicia, então, eu não iniciei o procedimento que a lei fala. Então, existe essa discussão. E eu vou um pouquinho mais longe. E se eu inicio o procedimento e a parte não dá andamento? E aí que está. Existe a responsabilidade das câmaras e do Sejusc, se você não dá andamento, encerrar o procedimento. E se você tem uma liminar que diz que você tem o stay de 60 dias, para dar andamento na sessão de mediação, para você estar num sistema de pré-insolvência, então cabe, sim, à Câmara ou ao Sejusc comunicar ao Judiciário que a parte não deu andamento. E é isso que a gente tem visto. A pessoa entra na Câmara ou entra no Sejusc, pega a carta convite e depois não dá andamento, porque o objetivo dela é o stay e não a negociação. Aí você está desvirtuando a lei. E isso tem que ser deixado muito claro na sessão de pré-mediação. Nessa sessão de pré-mediação, você faz um grande acordo com as partes e elas assinam o termo. Confidencialidade, gente, é muito importante, porque a parte tem que estar à vontade para trazer informações para que aquele acordo seja frutífero. E se ela não tiver à vontade, ela não vai falar. Essa é a grande discussão, e a gente falou um pouco também lá a semana passada, do administrador judicial ser o mediador. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o administrador judicial é o longa-manos do juízo. Ele tem dever de fidúcia com o juízo. Então, ele não vai poder manter a confidencialidade. Já o mediador, não. O mediador vai poder manter a confidencialidade. Feito isso, iniciou-se a sessão de pré-mediação, aí você traz a sessão de mediação. Eu gosto muito de falar que a mediação pode acontecer nos processos de insolvência no início ou no final. Quando ela tem acontecido no início, e eu gosto de trazer alguns exemplos da prática, o ministro Busa sabe disso, que se tentou muito em mediação em processo de insolvência. Se tentou, no início da mediação, transformar aquele procedimento de insolvência, que é uma recuperação judicial, numa possível recuperação extrajudicial, desde que já ajuizado, através de negócio jurídico processual. Aí você fala, mas por que você transformaria isso? Você transformaria isso porque no processo de recuperação extrajudicial, você tem um custo menor, é mais célere, você tem o administrador judicial, ele pode atuar só na verificação de crédito e o rating da empresa é muito melhor. Ou seja, uma empresa em recuperação judicial, ela fica com muito mais dificuldade de buscar dinheiro no mercado, e ela vive disso. Outro fato que você tenta dentro de um processo de insolvência é a mediação para valor de crédito e não classificação de crédito. E a gente tem feito isso bastante. Eu gosto de dar um exemplo do caso da Lepostiche, que foi uma mediação que aconteceu em São Paulo. Foi nomeado no início do procedimento, e eu posso falar porque isso já se tornou público, já foi para a coletividade de credores. O que se descobriu na mediação? Se descobriu que alguns credores, eles não tinham interesse no crédito, eles tinham interesse no ponto da loja. E isso descobriu-se na mediação. Esses credores abriram mão do crédito para que a devedora devolvesse o ponto da loja. Então, na prática, você tem essa situação. E a grande novidade hoje, que a gente tem que aproveitar a mediação, é o termo de adesão. É você não ter a assembleia de credores, que é desgastante, mas você trazer o credor antes para resolver. Já levantaram a plaquinha ali para mim.
só para encerrar, o que eu acredito muito, gente, é mudar a cultura. O ministro Buzzi tem feito isso há muito tempo, e cabe a gente, e hoje eu agradeço ao IBRA, porque ele tem mudado a cultura, ele abriu esse espaço para a gente falar de mediação. Eu acho que se a gente mudar a cultura, a gente teve num congresso nos Estados Unidos, né, o Dr. Daniel coordenou esse congresso, o que a gente vê lá é que a mediação já é mais que obrigatória desde 1978. Hoje, a gente tem esse incentivo do ministro Buzzi e a gente tem muita gente indo atrás dessa resolução adequada de conflito. Se a gente pensar que a mudança de cultura vai trazer vantagens, e aqui a gente pode falar bastante, né, ministro, da prática, e a gente vai ter hoje, e eu estou muito curioso para ouvir o doutor Gabriel falando na mediação, no processo tributário, que eu acho que hoje é possível, eu acho que a gente tem um mundo melhor para seguir aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Também um caríssimo amigo e advogado Mubarak, eles sempre viram muito animado, vocês mesmos constataram, muito animado com os temas todos que ele aborda. É uma felicidade tê-lo conosco ou estar em sua companhia. Parabéns pelas suas brilhantes palavras. Gostei muito quando o senhor indiretamente disse que a mediação é a melhor coisa do mundo. Ótimo. E, se não, eu estou velhinho, se não esqueço, mas eu queria registrar aqui um cumprimento ao professor Kazuo Watanabe, que, na verdade, é um dos grandes, eu sou um discípulo dele, na verdade, é o nosso grande líder, né? E devemos muitíssimo a ele. Dando seguimento aqui, passo a palavra agora ao advogado Eric Carente Pestre, que também irá nos falar sobre esse tema. Tem a palavra, por favor. Todos, cumprimento a mesa, meus colegas de mesa, a pessoa do ministro. Agradeço o convite para falar aqui na pessoa da família Carcelian, inclusive da filhinha, Maria Eduarda, meu amigo André Rocha. Bom dia a todos. Bom, ônus e bônus, depois de falar do doutor Elias, depois de falar do doutor Sérgio, falar depois de todos, a gente tem a vantagem de que a gente pega algumas coisas, pinça algumas coisas aqui que não vai cometer certos erros, mas, em compensação, a gente tem a dificuldade de completar uma matéria que já foi bastante falada. Eu vou pegar um gancho da palestra do meu colega doutor Sérgio, que estava falando da baixa recuperação de crédito no Brasil. E realmente é uma característica, né? Desde o decreto de 45, a gente tem um índice, falar isso aqui também do lado do doutor Daniel é perigoso, porque vai me corrigir aqui umas 3 vezes. Mas a gente tem um índice de recuperação de cada real, ou na recuperação judicial, ou na falência, muito baixo. E, mesmo com o advento da lei, a gente participou por muitos anos, né, o decreto era de 45, só em 2005, então, por 60 anos, a gente viveu no decreto 7661, que basicamente era uma moratória aos devedores, que envolvia só credores quirografários, então era concordata e você não tinha um instrumento. A prática foi levando à reestruturação antes da lei de 2005. Mas, mesmo com o advento da lei de 2005, o índice de recuperação de crédito não se deu muito bem. E aí, muito se discutiu a celeridade do processo de recuperação judicial, a necessidade de dinheiro novo, a fraude. Embora a gente esteja num seminário de recuperação de ativos com vários especialistas, a minha experiência nisso é que, na hipótese específica da falência, a regra não era a fraude. A regra era o procedimento que criava uma dificuldade maior. É claro que há os casos de fraude, e, para essas hipóteses, tem a revocatória, tem o incidente, tem todos os demais hipóteses, mas a baixa de recuperação de crédito eu não enxergava necessariamente na fraude. Havia uma baixa recuperação de crédito pelo modelo, em qualquer processo, com fraude ou sem fraude. E muito se discutiu, então, a necessidade de dinheiro novo, a celeridade do processo. E o maior entrave, quando veio a lei de 2005, que previu a recuperação judicial e o acordo entre os credores e devedores, né,
era um péssimo, na minha visão, péssimo processo de falência. Um processo de falência muito ruim, muito poroso, incapaz de arrecadar e realizar os ativos com brevidade. Isso colocou na mesa aquela sombra do processo de falência. Então, no processo de recuperação judicial, o que se enxergava era o seguinte: eu proponho o plano que for, porque a consequência, eu, devedor, proponho o plano que for, porque a consequência é uma falência trágica que vai ser zero. E zero para quase todas as classes de credores. Nesse ambiente, é que vem se discutindo desde a lei de 2005, que agora houve uma reforma em 2020, a 1412, instrumentos para tornar o processo não só mais célere, mas mais efetivo. Processo, eu estou falando do processo de insolvência lato sensu, recuperação judicial e falência, porque eles estão interligados. O erro está em dividir. A gente vai botar um processo de recuperação judicial e, se não, a falência, para evitar a falência. Era justamente o que contaminava a recuperação judicial e empurrava os devedores a aceitar planos horríveis, porque a consequência era terrível. Nesse ambiente, um dos instrumentos de extrema eficácia, por quê? Porque dá celeridade, porque dá a noção do processo, traz as partes para a mesa, é o estudo da mediação. Porque se as partes não estiverem na mesa para negociar, não adianta. É possível prever, na lei de recuperação judicial, idealmente, olha, todos os credores vão se reunir em assembleia. Isso é uma visão utópica, porque o devedor apresentava um plano, 2 meses depois chamava a assembleia, 2 meses, no rito da lei, né, mas X tempo depois chamava uma assembleia, e ali, em tese, haveria uma negociação. O círculo de credores que, de fato, aprovavam o plano era extremamente menor do que a lista de credores. Ou os credores que iriam para a Assembleia tinham muito pouco conhecimento do que se estava fazendo ali e do ambiente de negociação. Nisso, a mediação é um instrumento importantíssimo. Por quê? Porque traz em paralelo, com todas essas características e requisitos que o doutor Elias falou, tem que ter uma autonomia, tem que ter uma independência, uma transparência no sentido que não choca a confidencialidade, não é a transparência exatamente da informação do processo de recuperação, mas uma transparência entre as partes que estão em negociação, uma clareza de que o ambiente do mediador não vai contaminar a negociação, ou seja, não aceitou ali, não vai contaminar, o juiz vai julgar assim ou assado por causa disso, há uma distinção, há um afastamento, inclusive do administrador judicial, que depois vai ter a sua anuência ao processo, e depois o juiz vai homologar, mas no momento anterior, isso é das partes. Então, isso é um processo de atração das partes, de botar cada um dos participantes de um processo de recuperação ou mesmo de falência na mesa. E, nisso, nós já tínhamos um ambiente legislativo desde 2015, ou seja, 10 anos embora da lei, já havia a lei que previa a mediação aqui. Já existia um ambiente, o CPC, no artigo 3º, dizia, terceiro parágrafo 3º, se eu não me engano também, dizia que as partes devem buscar, o juiz deve incentivar a mediação. Só que disso para a prática tinha uma distância muito, muito distante. Quantos, já na lei de 2005 de recuperação e falência, em ambientes acadêmicos ou de debates, né, de uma possível reforma, nós discutimos a possibilidade da mediação e sempre o que basicamente norteava o painel era a importância e as dificuldades. Não pode mediar sobre isso, não pode mediar sobre aquele fato. E se, como é que fica a independência, como fica a transparência, como fica a confidencialidade, se choca, as matérias, como é que é o crédito, pode discutir natureza, não pode discutir natureza. E aí, grande parte do tempo se destinava aos problemas que seriam trazer a mediação para o processo de recuperação, eventualmente na falência. Eis que surgiu, e aí o doutor Elias também tem uma experiência muito maior em termos práticos do que a minha, mas surgiram alguns processos, mas basicamente o da UI. Um processo que tinha 65 bilhões de dívida, com 50, 60 mil credores, numa lista de credores de 60 mil credores. Como negociar aqui? Como chamar isso para uma assembleia? Marca uma assembleia num ambiente que não era virtual, com 60 mil, com problemas com a agência, com problemas com pequenos credores em toda a região do país, e a prática nos informou que a coisa funciona.
por uma decisão do STJ, muito boa, no atual provisória, né, acho que de 17, no ano 17 ainda, foi autorizado o início e a coisa funcionou brilhantemente. E aí depois o CNJ veio com a regulamentação. Perdão? Estou elogiando. Pois é. É que ele não me deixou. O ministro Buzzi, eu ia chegar ao ponto aqui assim. Então, a prática do processo OI mostrou, com o STJ e o ministro Buzzi, que ia chegar, mas ele se antecipou, que a coisa funcionava. E aí o CNJ fez uma resolução bem 58, agora reformada da 112, que deu parâmetros e regras básicas, e veio a reforma da lei de 2020, agora, que botou uma seção, uma subseção, como é que é a seção 2A, do artigo 20A ao 20D, e que traz as práticas. Me parece, ali diz até algumas hipóteses, né? Então, disputa de sócios, manutenção ou não do contrato, que faz parte por parte do devedor, a essencialidade do bem, então, se um credor tem um bem em garantia, como é que ele negocia aquilo, qual a hipótese que ele pode retirar aquele bem, que é um bem necessário à atividade da empresa, um bem de capital, pode ou não pode tirar. Então, todas essas matérias podem ser, mas eu prefiro interpretar que isso seja exemplificativo e não taxativo, e que acho que isso hoje é um consenso, mas também isso, em algum momento, se viria para a mesa, seria taxativo ou não. O objetivo é não atrapalhar a mediação. O objetivo é o seguinte: amplie, e é óbvio que tem as restrições que a gente pode ver, tem as hipóteses da lei, e até seria possível prever outras. Não pode as partes negociarem a natureza de um crédito, porque senão você está modificando a lei por um acordo. Isso não é possível. Não pode ter a classificação do crédito nem a ordem de pagamento no futuro. Então, muito bem, isso não seria possível, e talvez outras hipóteses estejam presentes, e a prática vai nos mostrar. Mas o objetivo ali é não restringir e, muito além, ampliar. E desse salto do caso do OI, depois já seguiram Saraiva, Isolux, Superpesa. Eu tenho uma recuperação que está para se iniciar, mantida aqui a confidencialidade na Mediarb, que o doutor Elias conhece e promove muito melhor do que eu. E é um caso muito interessante, porque é um caso em que há uma holding de processo de construção, de uma empresa de construção do setor imobiliário, e algumas SPEs. A holding houve a aprovação do plano e 8 das SPEs, ou 7 das SPEs, houve a aprovação dos respectivos planos. Mas um empreendimento da companhia, não foi possível sequer reunir os credores, era um empreendimento já concluído, com muitas características próprias. E ali, no curso do processo de RJ, já depois de aprovado todos os outros planos, está se iniciando um processo de recuperação, de mediação, e cujo objetivo chama os adquirentes, chama os credores de outras naturezas, e a parte. Por quê? Porque todo o outro processo está resolvido. Mas ali, com relação àqueles credores, isso mostra o quê? O processo de mediação, e está isso previsto na lei, ele pode ser iniciado, em primeira instância, no requerimento do pedido de instauração da recuperação judicial, a parte devedora já pede, já sugere uma reparação, mas também, em segunda instância, também no STJ, também em várias fases do processo. Então, a mensagem aqui é ampliar e não restringir, porque a prática, antes mesmo da regulamentação, nos mostrou como funciona e que funciona. É esse o método de tornar uma recuperação mais eficaz, mais eficiente e, propriamente, a falência. Por quê? Porque ali nós temos um ambiente de trazer as partes para a mesa, para um ambiente de negociação e tornar o processo mais eficaz e mais célere. Uma falência melhor no futuro, uma recuperação, aí sim, hábito a fazer. Estou aqui, eu não falei, eu falei depois de muita gente, menos o doutor procurador, que o doutor Gabriel, que eu gostaria muito de ouvi-lo, porque esse eu acho que é um ramo, um braço específico que, exatamente no processo de recuperação de ativos, tanto na visão da Procuradoria, quanto do acordo, que eu acho que pode muito desenvolver. Estou aqui já fazendo uma provocação. A Lei 11.101 de 2005, ela trouxe muito problemas de relacionamento com a Procuradoria. Ela só passou por um acordo, porque senão ela nunca teria passado com a Procuradoria, e, na prática, ela não se mostrou útil nesse ponto,
porque, primeiro, a própria jurisprudência, e aqui eu vou tomar uma bronca já do ministro, muito bem fez para proteger, mas também teve um efeito contrário de alijar e tornar o processo, o crédito tributário, distante da mesa. Isso foi ruim para todos, foi ruim para cada ação, não resolvia o processo, só que disso a jurisprudência, primeiro, foi dando os limites, e hoje há uma legislação que permite a transação, mas eu, pelo menos, na minha experiência, ainda não observo na prática isso acontecendo, e uma dificuldade muito grande de negociação com as procuradorias. Então, gostaria muito de ouvi-lo a respeito e ver qual é o norte. Aqui, já fazendo uma meia-culpa, porque os advogados sempre defenderam os devedores e os credores, e não ajudaram as procuradorias a um ambiente de solução dos créditos e da recuperação, até no processo, na lei de 11.101. Porém, com a possibilidade expressa de transação, nesse novo ambiente, a própria mediação crescendo, gostaria de ouvi-lo muito para saber como a Procuradoria pretende tratar desse assunto. E eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. O doutor Eric saiu muitíssimo bem, não é necessário nem dizer isso. Interessante, tocou nesse aspecto que eu até não preciso esclarecer, mas nos 3 graus de jurisdição, ou seja, nos juízos de base, nos juízes dos tribunais de justiça e nos tribunais superiores, nós temos SEJUSCs funcionando, com esse nome mesmo, Central Judicial de Solução Consensual de Conflitos, e se aplica a todos os conflitos possíveis. Foi o que destacou, e eu desejaria reforçar aqui o doutor Eric Serante Pestre. Também agradeço, porque só elogiou as decisões do STJ, obrigado. Né? E passo agora a palavra ao Procurador da Fazenda Nacional, doutor Gabriel Gonçalves, que vai nos brindar também com uma brilhante fala. Tem a palavra, doutor. Bom dia a todos, bom dia. Primeiro de tudo, agradecer o Rodrigo, meu amigo André, pelo convite aqui. É uma honra participar desse evento e junto a pessoas tão ilustres. Cumprimento a todos aqui na pessoa do Dr. Daniel, do ministro Buzzi. Eu estou muito feliz, vocês não conseguem ver minha perna aqui, o quanto ela está tremendo, está do lado do ministro aqui. É uma honra muito grande. E é sempre um prazer estar com o Dr. Daniel também. Eu sempre falo para ele que a primeira vez que eu dei uma palestra na vida, já há alguns anos atrás, foi num evento que ele estava presente. E, quando terminou a palestra dele, estava todo mundo encantado. É sempre uma fala contagiante, cativante. Eu pensei, nossa, tem que dar muita palestra para chegar nesse nível, né? Então, espero que daqui a alguns anos a gente chegue lá. E cumprimento a todos os meus colegas da mesa, é um prazer ouvi-los. Como o Dr. Eric falou, é uma responsabilidade falar ao final, né? Mas é bom porque a gente já pega algumas ideias aqui. Para mim, foi um convite muito feliz que eu recebi do Dr. Rodrigo de estar aqui falando de mediação, porque eu acho que, alguns anos atrás, era impensável você trazer para a mesa, para um debate sobre mediação, a advocacia pública, né? Não digo nem só a Fazenda Nacional. Então, para a gente é um prazer, acho que é a maior revolução que a gente teve nos últimos anos em termos de política institucional, para a advocacia pública no geral e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em especial. Para a gente tem sido uma verdadeira revolução, tudo que tem acontecido, tanto em contexto normativo, quanto na prática mesmo, e acho que o ministro foi muito feliz no começo em falar sobre a necessidade de a gente trazer aqui ideias, soluções e ideias mais pragmáticas, né? E acho que é isso que toda essa alteração tem trazido aí para a gente. Eu vou tentar trazer um pouco aqui para vocês da visão da Fazenda Pública, de tudo que a gente tem passado, e tentar abordar um pouco também as provocações do Dr. Elias, do Dr. Eric, para a gente fomentar aí esse debate, né? Eu acho que o Dr. Elias foi muito feliz quando falou que isso é uma política pública, e é uma política pública muito relevante, e para a gente da PGFN hoje é uma política até constitucionalizada, a transação, então está lá prevista no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, e acho que isso é muito relevante, porque a gente passou por anos aí com amarras muito grandes para a advocacia pública, e hoje a gente fala muito mais em consensualidade, em mediação, em transação, e isso é algo que vai ajudar muito a gente trazer litígios mais racionais, a reduzir litígios e a qualificar esses litígios. A gente não vai acabar com os litígios. Litígios são importantes, demonstram uma democracia madura, saudável, mas a gente precisa qualificar esses litígios, a gente precisa ter litígios mais racionais, que era algo que a gente não tinha.
E a gente veio evoluindo muito nesse sentido. No âmbito da Procuradoria, a transação ela é uma das medidas que trouxeram isso, mas ela representa uma evolução de muito tempo. E eu sempre digo que as boas ideias elas precisam encontrar o seu momento, né? Então, a transação, por exemplo, a gente já tinha em 2009 um PL super bem feito, super interessante, mas que não foi para frente porque não era o momento. Acho que tanto a sociedade quanto o próprio âmbito jurídico brasileiro ainda não estava preparado ali para a transação. A gente teve evoluções tecnológicas que ajudaram muito. E aí eu toco aqui em principalmente 4 pontos que, para a Procuradoria, foram a grande alteração que permitiu que a transação fosse esse sucesso todo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem transacionados 350 bilhões de reais. É mais do que o PIB do Uruguai. Então, é realmente uma política pública que já se mostrou aí bem-sucedida. E acho que a gente vai evoluir para outras, como a mediação, que acho que ainda é bem incipiente, mas a gente está aprendendo a fazer. O doutor Diego falou, a gente tem várias conversas lá em São Paulo, e é algo que é muito importante para a gente. E isso foi uma mudança de cultura que começou há muitos anos atrás na Procuradoria, com uma postura de redução de litigiosidade, e começou primeiro com observar precedentes, que era algo que a advocacia pública ainda tinha um viés muito de discutir tudo, de que o ideal era defender até a última instância qualquer briga, e não, a gente aprendeu a entender quais litígios a gente pode ganhar, quais a gente pode perder, qual a melhor solução, o que é mais eficiente ali. E acho que essa é uma mudança da advocacia no geral, né, de aprender a ser uma solução e não um problema. Acho que a gente, todo mundo aqui fez faculdade há bastante tempo, né, e a gente nunca teve na faculdade nenhuma aula de negociação, de mediação, de consenso. A gente aprende a litigar, a gente aprende a brigar. E hoje acho que isso é uma mudança de postura que a gente vê em vários órgãos. Então, a gente sempre teve uma briga, a administração pública, com os órgãos de controle externo. E hoje não, eles são parceiros, eles ajudam a administração pública a preparar editais de concessão melhores. O próprio Ministério Público também sempre havia um litígio muito grande, e hoje não, ele também é parceiro, ele entende, ele orienta. E acho que isso é uma mudança que a advocacia como um todo está passando e que vai ser a maior transformação que a gente vai ter nesses anos. E a Procuradoria começou com essa redução de litígio, começou a buscar trabalhar mais com dados. Então, é por isso que hoje a transação ela é tão bem sucedida, porque a gente chegou num momento que tanto a tecnologia quanto os próprios órgãos eles passaram a ter uma massa de dados para trabalhar muito grande, a investir isso, a trabalhar com evidências e não mais com achismo. Então, hoje a gente brinca lá que eu não peço uma penhora de um devedor porque eu acho que vai dar alguma coisa. Eu sei que vai dar alguma coisa, eu tenho dados que me indicam isso. Então, a gente muda muito a nossa postura quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. E, já fazendo o link aqui com a mediação, isso permite que a gente chegue numa mediação mais preparado. Porque se eu não sei com o que eu estou lidando, o que eu estou discutindo, quais são os contornos daquela tese, os impactos que ela pode ter, os efeitos, eu vou chegar na mediação perdido e não vou estar pronto para fazer um acordo. E esse acordo não precisa nem ser para extinguir o litígio, ele pode ser para qualificar o litígio, para determinar as balizas ali que vão ser discutidas, quais os caminhos vão ser tomados para aquele litígio avançar de uma maneira mais racional. Então, é muito importante a gente investir em dados e conhecer, no âmbito da advocacia pública, o seu acervo de processos, as matérias que estão sendo discutidas, os impactos que isso pode ter, mas só isso não basta. A gente precisa investir em pessoas, em mudança de cultura. Então, isso é muito importante também. A gente tem que... É um trabalho que não é de um dia para o outro. A gente leva um tempo para a gente acostumar a fazer acordos, a gente não ter esse receio de propor soluções. Então, isso tem sido uma mudança que a gente tem visto na Procuradoria, não é rápido, leva tempo. A gente passou anos com essa cultura de litígio, de não poder renunciar a nada, de não poder fazer concessões. Então, a gente está aprendendo agora como fazer. E, para isso, é muito importante trazer vários atores para a discussão. E acho que esse foi um grande acerto da Procuradoria nos últimos anos, que a maioria das portarias que tiveram impactos relevantes para os contribuintes, elas foram feitas a muitas mãos. Elas foram feitas com consultas públicas, com audiências públicas, mesmo quando não, elas são editadas, sofrem críticas, a gente revê, altera a portaria, porque isso traz mais legitimidade. Isso facilita que a gente chegue a um acordo ao final, quando todas as partes interessadas estão ali envolvidas, estão participando. Ela pode não concordar com aquela decisão, mas ela teve a oportunidade de se manifestar, de ser escutada, de propor soluções alternativas. Então, isso é muito importante. E aí, a gente chegou na transação, que traz toda essa gama de possibilidades de dar desconto, de flexibilizar prazo, e a gente tem visto resultados muito interessantes, tem sido uma mudança muito grande, e no âmbito da recuperação judicial, para a gente, aí eu vou até discordar um pouco do doutor Éric, para a gente tem visto resultados assim, fantásticos. A gente tinha um índice de regularidade das empresas de recuperação judicial, que era mais ou menos de 8%, foi um dado que a gente até levou para a STJ, na época da discussão do tema 987,
As empresas, em geral, na média, tinham um índice de 35% a 40%. Então, isso é as empresas que têm dívida, por volta de 30% a 35% estão regularizadas, com garantias, parcelamentos, transações, suspensos por decisão judicial. E as empresas de recuperação judicial, não. Tinham um índice só de 8%, porque foi, de fato, um efeito prejudicial da mudança jurisprudencial que a gente teve, com a Lei 11.101 e tudo mais, mas que a gente já vem vendo uma mudança muito grande. Então, hoje, esse índice já pulou para 25%, com 2 anos aí da lei de transação. Então, a gente vê que é realmente um caminho viável e que permite que as empresas em recuperação judicial busquem ali realmente uma conformidade fiscal. E isso tem um impacto muito relevante em termos concorrenciais. E esse, acho que era um problema da discussão que ficou muito afastado e que a gente não trouxe para a solução. E agora a gente realmente está vendo isso. E é um pouco do que o doutor Sérgio falou, né? O devedor que quer cometer uma fraude, que quer desaparecer com seus ativos, etc., ele gera um problema concorrencial muito grande. Né? A gente sabe que ninguém gosta de pagar tributo em lugar nenhum do mundo, mas pior do que não pagar tributo é você pagar e o seu concorrente não. Então, isso é um problema muito sério. E agora, com esses meios e as possibilidades de composição, a gente está vendo se afastado, mas com a ajuda muito grande do judiciário, que estimula realmente, como o doutor Sérgio falou, o cara que não quer pagar, ele precisa de um estímulo, ele precisa ser trazido à mesa. Em São Paulo, por exemplo, a gente já teve uma mudança muito grande da jurisprudência, que é o que tem permitido incentivar as empresas de recuperação judicial a virem negociar com a gente. A gente tem um modelo de transação, que é a transação individual, que é quando a gente senta para fazer um acordo ali com o contribuinte, a várias mãos, detalhado, customizado para aquela situação específica, e hoje 1/3 já é de empresa de recuperação judicial. Então, é também um dado que, para a gente, é muito relevante, que mostra o acerto dessa estratégia. E aí ela tem um outro ponto muito relevante em âmbito de advocacia pública, que é a necessidade de transparência. Então, eu achei muito interessante o tema do painel, que não é só mediação, é mediação em métricas, né? E acho que isso é extremamente relevante quando a gente fala em políticas públicas, que é algo que é outra revolução que o planejamento governamental tem passado no Brasil, que é a gente passar a avaliar políticas públicas, que era algo tão de senso comum, mas que a gente não fazia com tanta competência. E hoje a gente começa a fazer. A gente precisa ter métricas para avaliar, e para a gente avaliar, a gente precisa ter transparência. Então, os acordos, seja de mediação, seja de transação, negócio jurídico-processual, eles precisam ter uma transparência muito grande. Então, a Procuradoria tem tido um avanço nisso, em termos de publicar todos os acordos, justificar, explicar. Tem sido muito cobrada por isso, e isso é muito importante, até porque isso permite que sejam trazidas críticas, sejam trazidas propostas alternativas, sugestões de mudanças. Então, mas para isso a gente precisa ter essa transparência. Já para ir finalizando aqui, que eu sei que já está todo mundo aí pensando quase no próximo painel, a gente teve uma mudança muito importante aqui na Procuradoria também, que é a questão do atendimento. Isso parece algo simples, né? E isso permite que a gente chegue numa mediação. Que é o quê? O contribuinte ele precisa conhecer a Procuradoria, ele precisa ser recebido pela Procuradoria e pela advocacia pública no geral. E aí, no âmbito da PGFN, a gente teve em 2018 a edição de uma portaria que trata do atendimento aos advogados, que foi feita em conjunto com a OAB, que participou muito da edição dessa portaria, a gente era muito cobrado por isso. E aí, lá em São Paulo, a gente começou a atender os advogados frequentemente, e algo que me assustou na época era que muitos vinham falar comigo e falavam, nossa, estou até emocionado de estar aqui sendo atendido pela Procuradoria, era mais fácil ser atendido por um ministro do STJ do que por um procurador da Fazenda de São Paulo, que é um completo absurdo, né? Então, esse foi um primeiro passo ali para evoluir, para abrir as portas. Então, a gente precisa ali trazer soluções. A gente não quer ter ninguém como inimigo, o contribuinte, o devedor. Mesmo o fraudador, ele precisa ser trazido para a mesa. Eu não quero acabar com o fraudador, eu quero que ele venha para a regularidade, para a conformidade. Então, a gente precisa ter soluções também, diferenciadas, claro, mas que tragam também esse devedor, quanto mais, esse fraudador para a mesa, para regularizar a sua situação, para deixar a fraude para trás. Então, essa é uma mudança muito importante. E aí a gente passou a investir muito também em publicidade dos dados para o próprio contribuinte. Então, a gente tinha um problema muito grande em recuperação judicial e falência, que a gente chegava para atuar lá, e para a gente era muito, assim, chamava muita atenção os demais credores não estarem preocupados com o passivo fiscal, ninguém está se importando com aquilo, o devedor tem um passivo milionário, claramente não vai conseguir manter sua operação, se não regularizar seus tributos em algum momento, e ninguém se importava, mas ninguém nem sabia. Então, tinha uma dificuldade muito grande de acesso aos dados, às dívidas, às informações de como regularizar aquilo. Então, a gente teve uma mudança muito grande nisso, de investir no portal Regularize, que hoje é um portal super amigável, feito com um desenho que seja fácil de usar para o contribuinte, para o seu advogado, para o seu contador.
A gente passou a ter um chatbot no Regularize, que responde às dúvidas mais simples, porque a gente tem os casos mais complexos, mas a gente também tem casos muito simples, devedores que têm uma dívida pequena, que não tem uma assessoria ali mais qualificada. Então, ele precisa ser atendido também. E aí a gente passou a desenvolver também a linguagem simples, que é algo que já deveria ter sido feito há muitos anos em todo o âmbito governamental, né? Então, a gente reformou todas as nossas comunicações com o contribuinte para ser algo simples, para ele entender. E isso tudo facilita quando a gente chega numa mesa de negociação, numa mesa de mediação. Então, a gente já teve algumas experiências, e eu sou um fã da mediação também. A gente teve uma experiência em São Paulo, que para mim foi muito marcante. A gente foi chamado para uma mediação de uma empresa de recuperação judicial que já estava na sua terceira recuperação judicial. Ela nunca tinha pagado passivo fiscal, passou 15 anos em recuperação judicial sem pagar tributo algum. E a gente chegou naquela mediação pensando, cara, isso aqui não vai dar em nada, né? Vou aqui conversar, vou explicar que isso tem que virar uma falência, e daqui eu espero convencer todo mundo e a gente transforma isso numa falência e paga quem der. E chegou na mediação, a mediação tem um valor muito grande em termos de fazer as partes se escutarem, verem onde está o problema. Porque, às vezes, você está falando X, a outra parte está falando Y, ninguém se entende, e está um ali brigando com o outro, ao invés de estar dialogando. E essa mediação foi uma experiência fantástica, assim, porque foram várias sessões com todos os credores, com grupos específicos de credores, com o devedor, cada um expondo seus problemas, as dificuldades, quais soluções eram possíveis, e acabou que, em menos de um ano depois, a recuperação judicial tinha sido aprovada, tinha uma transação firmada com a Procuradoria, todos os credores aprovaram unanimemente o plano de recuperação judicial na Assembleia. Então, foi realmente uma experiência que me deixou muito fã da mediação, e acho que ela vai muito avançar, mesmo em âmbito tributário. Eu acho que em âmbito tributário, não só nos processos de recuperação judicial, com as massas falidas, mas nas próprias discussões tributárias. Agora tem o PL da Comissão do Senado, aí já está no Congresso Nacional, e ele traz vários incentivos para a mediação. Isso é muito importante, porque a gente vê muitos processos em que é uma discussão que, se a gente senta à mesa, a gente consegue resolver aquilo. A gente consegue trazer mais racionalidade, e mesmo que seja para prosseguir o litígio, vai ser um litígio mais qualificado. Então, acho que foi muito feliz o Dr. Rodrigo, o André, quando organizaram esse painel, porque acho que ele conversa muito, tanto com a parte de falência, recuperação judicial, mas com a própria lógica de recuperação de ativos, porque quanto mais a gente conseguir avançar para a consensualidade, a gente vai trazer soluções mais eficientes e mais rápidas. Então, realmente, acho que, como o ministro falou, é a melhor coisa do mundo. Acho que resolve a maioria dos problemas que a gente tem de uma maneira muito mais razoável. Então, espero que a gente veja aí, acho que realmente nos próximos anos a gente vai ter um boom de mediação e de negociação, que a gente já está vendo agora em licitações os Dispute Border Resolutions, que trazem outra dinâmica também para acompanhamento dos contratos. Acho que é algo que a gente vai ter cada vez aí mais possibilidades e alternativas que vão trazer uma solução muito mais razoável para a gente. Obrigado, pessoal. Necessário nem dizer, doutor Gabriel, não precisa esperar muito, se aperfeiçoar muito para dar palestras, não. Parabéns. Dinâmico, super atualizado, é importantíssimo num cargo que o senhor ocupa ter um profissional desse quilate. Agora anuncio a palavra ao doutor André Bodhar, advogado e vice-presidente responsável por avaliar e subscrever riscos legais. Muito bem. Thank you very much. I hope everybody can hear me. Good morning, and thank you to Ibra and my good friend Rodrigo Casarian for the invitation to speak. Thank you to you, Justice Butzi, for taking the time to moderate this panel. And can I say it's a privilege to share a panel with so many distinguished speakers. I think it's fair to say this morning we've heard the full range of views about mediation. I will briefly, because I am aware of the time, offer a few thoughts from an Anglo-Saxon perspective, not because I think it's better, just because it is perhaps a different point of view. Firstly, for those who don't know about Burford Capital, it's the world's largest litigation finance company, and we finance business disputes and commercial, insolvency, and the asset recovery arenas from all over the world, which perhaps gives us a broader perspective. But before I worked for Burford, I was a barrister in England for over 20 years, and I did several mediations. Mediation has been part of the landscape in the United Kingdom, including for insolvency and fraud work, for 30 years or more now. And
certainly our experience is that when used correctly, it is extremely effective. It can also be, and we must recognize this, purely a delaying tactic on the part of the defendant. Yes, of course, I will settle, we will have a discussion, but it's going to take several months. And in the meantime, the case is stayed. That is probably quite easy to spot at the early stages of the case. Not every case is suitable for mediation, but so many are. One of my colleagues on this panel said that a mediation involves the creditors giving away a right for nothing. We in England don't see it that way. We see it as giving up part of the rights in return for resolving the issue and getting that money in earlier. And that's really, to us, the key to mediation. It has to be something which both sides approach with a view to giving something up, to finding common ground. Now, in an ordinary commercial dispute, it's probably quite straightforward, and the mediator's job is to find what each side really wants and what they really need. And as long as a deal can be found which meets both of those, and then a deal can be done. Obviously, in an asset recovery case, in a fraud case, the dynamic is very different. And in Brazil, I appreciate that the public prosecutor is involved as well. But ultimately, again, it's about what is the least painful, the most productive route to a recovery for the estate. Because the real merit of mediation is a case where everybody knows what the outcome will be, but it will take 10 years or more to get there, and it'll cost a lot of money. That minimizes the recovery for the estate, both in terms of absolute money and in terms of when creditors will see something. And so the most important thing that, certainly in my experience, when I was doing mediations as a barrister, is that each side must go in looking for a solution. Now, there is a legal framework in every country, and there is legal right and legal wrong. But the purpose of a mediation, to an Anglo-Saxon mind, is to put that to one side for a moment and instead to focus on what it is possible to achieve. It may be that the defendant is liable for a billion real judgment, but if he only has 100 million reals to his name, that judgment will only ever realize 100 million reals. If the defendant may well be liable through a piercing of the veil theory and an extension of bankruptcy, but then again, he may not. There is always a risk of losing litigation like that. And so in return for the certainty of the agreement, it is worthwhile, we feel, the Anglo-Saxon world, for the creditors to give up some of their absolute rights and to find a solution. And what is it that a creditor will get most as a result of this? Well, the mediation agreement is itself a contract. Remember what I said at the outset, it is the creditors giving up something, some of their rights, in return for the money coming now. The issue can become the enforceability of the mediation agreement rather than
years of litigation about whether the veil can be pierced, about entitlements, about whether bankruptcy should be extended, about whether a corporate form was abused. And that also reduces costs very substantially. From a litigation funder's perspective, we sit passively. We don't control the litigation. But sometimes it can be frustrating to see a solution which neither side will pursue, because each side is clear that they have a legal right. It's that which mediation allows a case to progress through. And so in most cases, there is a deal to be done. And one of my colleagues just said, the assets are restrained. Well, the assets that have been identified are restrained. It is unfortunately a fact that in many high value frauds, and most of the highest value, one doesn't find all of the assets. Now, it may be in the fraudster's interests to do a deal which pays over a large amount of money to prevent years of investigations around the world into his finances. But if your objective is to bring about the justice and conviction of the fraudster, then what I have just said is monstrous. But if your objective is to bring in money for the estate, then the other thing I would say that we in the Anglo-Saxon world have learned is that sometimes it's necessary to hold one's nose and to do that deal. Because sometimes that will bring in actually more than the frozen assets. Or at the very least, it'll bring in the same amount of value. So these are things which very much speak to the benefits of mediation. And everywhere in the world, no less in the Anglo-Saxon world than in Brazil, any mediation agreement has to be approved by the court. The liquidator cannot just reach an agreement and then impose it on the creditors. The judge must approve it. But if if the mediation is approached by the liquidator, by the creditors, constructively and rationally, then one would expect the court to approve that agreement, because it is always in the interests of the estate that there is certainty, there is value, and that certainty and that value are achieved quickly. So I am going to use rather less than my allotted time, not least because I'm aware that we're already starting to eat into the time for the next session. So I would say, again, thank you very much for the invitation to speak. It's been a real privilege to share my thoughts, and I hope that they have perhaps given you some food for thought. Muito bem. Também parabenizo o advogado Diego Falek pela sua brilhante fala, sucinta, precisa, muito bem. E eu desejo cumprimentar aqui os organizadores e palestrantes, agradecer o gentilíssimo convite feito à minha pessoa, elogiar os temas muito oportunos, esclarecedores, pragmáticos, né? Todos de grande interesse concreto. Isso é importantíssimo num evento como esse. Agradecer o Daniel Carnio e o Mubarak pelo gentilíssimo convite. E mais uma vez aqui a família do Krikor, a Ismênia, nossa grande amiga e parceira de viagem, né?
Muito bem, hoje com a nora e com a neta, né? Aqui presentes, a família inteira, belíssima, parabéns pela neta, muito bonita criança. E, de minha parte, convidá-los para o evento de hoje à tarde, né? Prosseguiremos aqui, e agradecer a assistência até o presente momento. Salomãozinho, grande abraço para ti, querido, sempre parceiro também. Agradecer a presença e o interesse de todos. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaro encerrado esse primeiro painel. Informamos aos participantes aqui presentes que estamos disponibilizando fone de tradução para as palestras internacionais no hall desse auditório. Faremos um intervalo de 5 minutos e daremos sequência ao nosso encontro.